é bom estar na presença dele, Jesus. Diga a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queridos, que alegria estar aqui essa noite. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Para mim é um privilégio poder ser escolhido por Deus de trazer algo dele para vocês. Para mim é um privilégio ser um canal, sabe, de Deus para a sua vida. E para nós que estamos aqui à frente para ministrar uma palavra, a gente é muito desafiado, porque é uma linha muito tênue para você, às vezes, ministrar algo que é muito seu, às vezes algo que é muito emocional. E quem estava aqui domingo passado? E também a gente tem que relutar para que a gente não pense que hoje precisa ser melhor do que foi de semana passada. A única coisa que eu preciso, irmão Renato, sabe, manter é o que ele quer falar e eu entregar genuinamente aquilo que ele colocou no meu coração para você. Então eu não estou aqui para dar certo. Eu estou aqui só para compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Aí eu posso te falar. O que Deus vai compartilhar para a sua vida hoje vai mudar o rumo da história, da sua casa, da sua família. Você vai se tornar hoje, vai mudar não só você, mas a geração de gerações. Porque a tua casa vai ser diferente, os teus filhos vão ser diferentes, os filhos dos teus filhos serão diferentes por aquilo que você vai receber da parte de Deus hoje aqui. Você crê nisso? Escute, então diga comigo: Deus tem as suas maneiras. Eu vim aqui só para te ajudar a entender isso, que Deus tem as suas maneiras. Fala isso para quem está do seu lado. Deus tem as suas maneiras. Sua mãe está aí hoje, que alegria. Deus abençoe. Falou? Agora, parece ser uma frase simples, mas viver com essa convicção que Deus, Jéssica, tem as suas maneiras, é tudo que eu e você precisamos para viver e não sair do destino profético que Deus tem para a nossa vida. Então diga comigo: Deus tem as suas maneiras. Você crê nisso? Então fala assim, já começa confirmando. Diga: eu creio que Deus tem as suas maneiras. Quer ver? Vai apertar. Então não vou me preocupar, porque Ele tem as suas maneiras. Não vou desesperar, porque Ele tem as suas maneiras. Não vou ficar ansioso, porque Ele tem as suas maneiras. Não vou ficar desesperado, porque Ele tem as suas maneiras. Não vou ficar triste, porque Ele tem as suas maneiras de agir em prol dos seus filhos. Eu quero que você saia daqui hoje. Escute, quem estava aqui domingo passado, Deus abençoe, louvor. Ficou bonito, né, irmãos? Deus abençoe. Escute, domingo passado eu comecei a ministração. Quem lembra da frase? Tem coisas de Deus que já estão acontecendo. E aí eu vi no meio do culto, durante o culto, eu vi que tinha um irmão sentado por ali, eu nunca tinha visto ele. E aí na hora que a gente estava aqui, eu vi que ele manifestou. Eu falei: rapaz, esse homem está muito empolgado, conectado no culto. E aí até fui para Santa Juliana, Joãozão estava comigo no carro. Falei: João,
Eu vi um irmão ali, rapaz, ele estava tão envolvido na palavra. Depois ele até veio fazer uma oferta e eu falei, eu queria até ele, porque eu nunca tinha visto esse irmão. Falei com o João e, enfim, eu falei, eu nem sei quem é. E na quinta-feira, logo pela manhã, eu estava fazendo um curso aqui na cidade de Uberlândia. E eu sentei no meu local, que estava um local com nome para a gente sentar. De repente chega um homem perto de mim e fala assim, ó, já tem coisa acontecendo e você não está vendo. Eu olhei e falei, rapaz, eu lembro dessa palavra. Aí ele olhou, eu olhei bem para ele, falei, amigo, você estava? Ele falou, estava. Eu falei, você estava sentado no canto com a camisa clara e tudo. Eu mesmo, eu falei, rapaz, dei um abraço. Ele falou, obrigado, porque essa semana está sendo diferente. Porque eu nunca vi, duas coisas ele disse, eu nunca vi uma presença de Deus tão evidente num lugar e tantas pessoas envolvidas nessa presença. Deus é maravilhoso, irmãos, e eu sei que hoje não vai ser diferente, amém? Vamos então ler a palavra, Juízes, livro dos Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do Elianai, do Abner, toda a equipe. Nós decidimos fazer uma gravação dessa canção com o nosso Ministério de Louvor. E muito provável que a gente vai soltar no YouTube só o corte dessa canção. Quem não conhecia essa canção, levanta a mão. Não conhecia. Olha aí, essa canção é linda. Juízes capítulo de número 7. E nós vamos ler o versículo 10. Você pode colocar, Denise, por favor, na NVI. A minha está Almeida, mas eu gostaria da NVI. Juízes capítulo 7, versículo 10. 7, 10. Olha o que diz o texto. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura ou purá, como queira. Então o texto está dizendo, você está com medo de atacá-los? Desça lá no acampamento dos teus inimigos e leve o teu amigo, o seu servo purá. E é sobre isso que eu quero ministrar com vocês hoje aqui. Diga comigo, Deus tem as suas maneiras. Para nós entendermos aqui rápido, a respeito do tempo da história que nós acabamos de ler. Nós estamos lendo uma história do povo hebreu, dos filhos de Deus. Nós estamos lendo a história dos israelitas. E na ocasião, Israel era governada por juízes. Então de tempos em tempos, Deus levantava um juiz. E esse juiz, ele guiava o povo. Conduzia o povo, dirigia o povo de acordo com a vontade e a bondade do Senhor. Tempos atrás, antes desse cenário aqui, a Bíblia vai dizer que quem era juíza era Débora, uma grande mulher de Deus, pela qual através dela Deus trouxe paz para Israel. Mas quando você começa a ler o capítulo de número 6 do livro de Juízes, a Bíblia Sagrada vai dizer que os filhos de Israel fizeram algo diante dos olhos do Senhor, aquilo que parecia ser mal ao Senhor. Então os filhos de Israel se desviaram do caminho do Senhor, praticaram, conduziram e começaram a praticar idolatrias, adorando a outros deuses, assim como o Senhor não gostaria que fizesse. Então agora os filhos de Israel começam a desobedecer, e diga-se de passagem, não era a primeira vez que isso acontecia. Quando você lê o livro de Juízes, você vai perceber que Israel obedece e desobedece, obedece e vence, desobedece e perde, obedece e vence, desobedece e perde, obedece e vence, desobedece e perde. E era isso que acontecia com os filhos de Israel. E o texto vai dizer agora, o que me chama a atenção, no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que agora, põe o versículo 2 por gentileza, para nós lermos, os irmãos nos ajudarem. Aí agora eu quero uma versão do Almeida. Olha o que ele diz: prevalecendo a mão
dos midianitas sobre Israel, então, olha, os midianitas estavam vencendo sobre Israel. Os filhos de Israel fizeram os filhos de Israel para si. Então agora os filhos de Israel começam a ser servos dos midianitas. Por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, escute, pode pôr o 3. Porque sucedia que, semeando Israel, preste atenção no texto, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Então vamos só entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia vai dizer que quando Israel começava, Angélica, a plantar a sua semente, no tempo da colheita, pastor Jefferson, no tempo da colheita, os midianitas, os amalequitas vinham e eles destruíam tudo. Acabavam com toda a plantação e acabavam até também com os animais de Israel. E isso trazia um desânimo para o povo, uma tristeza, Cláudia, para o povo. O povo ficava desanimado, porque os seus inimigos vinham até eles e começavam a lutar. O versículo 4 vai falar, e punha-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra. Quando fala novidade é porque começou a ter uma nova plantação e os inimigos iam lá e destruíam tudo. A Bíblia vai dizer que os israelitas agora começaram a empobrecer-se. O povo começou a ficar triste, angustiado. E eles começaram agora a se desesperar. Por causa de tamanha luta, tamanha crise que esse povo estava passando. E alguns faziam as suas cavernas nas montanhas para poder esconder dos midianitas. Então preste atenção. Quando começava, Daiane, a gerar alguma coisa, os midianitas, Júnior, vinham e matavam a colheita de Israel. Então, Jéssica, eu preciso pensar, se quando começava a ter novidade de vida, os inimigos já destruíam, tinha fruto? Tinha como ter alguma plantação? Não, obviamente que não. Mas aí a Bíblia, quando você continua lendo a história, Aline, a Bíblia vai narrar que entra em cena um homem chamado Gideão. Aí vamos ver? Olha o que o texto está dizendo. Versículo de número 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava o que, gente? Ele estava malhando o trigo no lagar. Então ele estava fazendo alguma coisa com trigo? Sim, estava malhando. Então tinha trigo na mão dele? Sim. Mas os midianitas não vinham destruir antes deles colher? Sim. Mas eu estou falando aqui de um homem que ele tinha direção de Deus, para antes do inimigo chegar, ele ia colher os trigos e ia cuidar da casa dele, ia malhar o trigo no lagar, mesmo antes do inimigo chegar. Deixa eu melhorar para você entender. Gideão é um homem que foi mais estratégico do que o adversário. Ele chegou primeiro. Vou melhorar para você entender. Gideão é um homem que faz o bem. Quem faz o bem chega primeiro do que aquele que faz o mal. Gideão, ele assume a característica dele. Ele fala, ei, escuta, eu sei que vai vir inimigo, eu sei que vai vir, Paulo, pessoas para me destruir, mas eu preciso ser mais estratégico, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso ser mais ágil, eu preciso ser mais conectado, eu preciso ser mais rápido do que os meus inimigos. Você pode levantar a mão, eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero concordar que em nome de Jesus de Nazaré, Deus vai levantar você como Gideão, um homem valoroso, uma mulher valorosa. Os midianitas não serão mais estratégicos do que você, porque sobre você está a bênção do Senhor, e Ele vai te capacitar para administrar esse tempo que você está inserido nele. Se você crê nisso, diga amém. O texto vai dizer que ele está malhando trigo, então tem trigo, sim ou sim? Se tem trigo, é porque os midianitas vieram, perdeu o playboy, porque Gideão chegou primeiro. Eu quero concordar, você vai chegar primeiro. Você vai chegar primeiro.
você vai chegar primeiro. Primeiro que o quê, pastor? Primeiro do que tudo aquilo que está querendo te destruir. Você vai chegar primeiro, você vai ser mais rápido do que tudo aquilo que está querendo te parar. Você vai ser mais rápido do que tudo aquilo que está querendo roubar, aquilo que é obra das suas mãos, esforço do teu trabalho, suor da sua vida. Mas agora escute, o texto vai dizer, queridos, que Gideão estava malhando trigo aonde? E vocês sabem, lagar não é lugar de colocar e de malhar trigo. O trigo se malhava na eira. E qual que é a diferença? Porque a eira, Guilherme, eles eram um lugar aberto. Era um lugar aberto. E aí o que eles faziam, Gustavão? Eles batiam trigo. E por que tinha que ser aberto? Porque quando eles batiam trigo, o vento vinha, soprava o que não era trigo e ficava somente o trigo. A sujeira do trigo ia embora. Por isso que tinha que ser numa eira. Mas escute, queridos, não dava para fazer isso na eira. Pergunte por quê? Porque tinha os midianitas, tinha os amalequitas, mas Gideão é aquele que fala assim, ó, eu não vou desistir, se não vai dar certo de um jeito, eu vou dar certo de outro jeito, porque eu sei que eu nasci para dar certo. Para de desistir na primeira tentativa. Para de desistir só porque agora você tem que ter uma outra estratégia. Para de desistir porque está exigindo um pouco mais de você. Pare de desistir porque das formas tradicionais não está dando certo. É porque Deus quer que você seja um homem corajoso, uma mulher corajosa. Vai sair das vias tradicionais para começar a viver o sobrenatural de Deus. E agora escute. Ele vai malhar trigo no lagar. E ó, escute. E tem que ser à noite. Pergunte por quê? Porque enquanto os inimigos estão atrás dele, ele está escondido. Enquanto os inimigos estão dormindo, ele está trabalhando. Então agora, imagine a cena. Porque se a eira é um lugar aberto, o lagar é um lugar fechado. Imagina agora batendo esse trigo em um lugar fechado. Sabe qual que é o teu problema? Você está querendo viver o sobrenatural com um comportamento mediano, não dá. Tem gente querendo viver resultados extraordinários com comportamentos medíocres, não dá. Se o seu comportamento é medíocre, a única coisa que vai ser na tua colheita é uma colheita medíocre. Eu me lembro um dia que eu estava numa reunião, numa conferência de pastores, e aí eu cheguei lá, vi um pastor chamado Alain Brizotti. Enfim, faz muito tempo que eu não vejo esse homem, não sei porque que lembrei dele aqui agora, mas eu lembro que aquele homem conhecia demais a Bíblia, e eu ficava assim, ó, gente, eu quero pregar igual ele. Rapaz, que conhecimento, que profundidade. E eu fiquei, Kendi, eu quero. Aí de repente ele falou assim, eu pensando, ele pregando e eu pensando, que conhecimento, que habilidade, que tal. E eu falei, gente, quanto que esse cara é inteligente. E aí de repente ele pregando e eu pensando, eu quero ser como ele, eu quero pregar como ele. Aí de repente ele solta. De repente você está me ouvindo pregar e quer pregar como eu, né? Mas eu leio a Bíblia 6 horas por dia, você lê quanto? Eu oro pelo menos 1 hora por dia, você ora quanto? Eu leio 3 livros por mês, você lê quanto? Eu falei, entendi. Falei, por enquanto eu não vou ser igual. Agora olha aqui, ó. Tem muita gente inserida nessa cena, mas aparece o nome de Gideão. Pergunte por quê? Porque Gideão se destaca como diferente da maioria. A maioria está se rendendo, porque os midianitas vêm, tomam e roubam a plantação. Mas Gideão está se destacando. Se eles vêm de dia, eu vou chegar antes deles, vou pegar o meu trigo, vou subir lá para as montanhas e vou ficar lá no lagar malhando trigo, mas eu não vou desistir daquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Mas aí a Bíblia vai dizer que aparece, porque olha aqui, Deus escolheu Gideão para dar vitória sobre Israel. Pergunte por quê? Ele está escondido. Sabe, Lorena, ele está escondido malhando trigo num lagar. Parece que ninguém está vendo. Mas Deus olha lá de baixo e diz, é esse. Aí ele envia o anjo dele. E olha o que o anjo fala no versículo de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Você não está entendendo? Quantos aqui já passaram um momento de desafio na sua vida? Que tudo que você queria era que, Senhor, fala comigo. Senhor, traga uma resposta, como eu queria te ouvir. Sim ou sim? Queridos, nós estamos lendo um texto que fala que os midianitas vinham, saqueavam tudo que Israel plantava, destruíam suas plantações, pegavam os seus animais, não deixavam nada, era um caos. Mas no meio do caos, Deus está vindo para falar com alguém. Você está preparado?
O Senhor está contemplando a sua vida até mesmo quando as coisas não estão fazendo sentido para você. O Senhor está contemplando a sua vida até mesmo quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. O Senhor está contemplando a tua vida até mesmo quando tudo parece que não está fazendo sentido. Mas agora Deus, o anjo aparece a Gideão e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. E agora escute, para a gente correr aqui com o texto. Aí agora o anjo vai falar com Gideão: Gideão, você vai fazer Israel vencer os midianitas. Gideão não se acha tão capaz. Gideão começa a dialogar com o anjo, dizendo: olha, mas eu não posso, eu não consigo, eu sou o menor da casa de meu pai. Mas Deus está dizendo: é você, é você, é você. Porque Deus não olha você na ótica humana, e nem com a sua própria ótica. Porque muitos de vocês aqui, a maioria das vezes não consegue reconhecer nem aquilo que Deus já fez em você. Muitos de vocês não conseguem entender a capacidade que vocês têm. A prova disso é que de vez em quando você se depara com um desafio, você fica com medo, você se paralisa. Por quê? Porque você mesmo não reconhece as boas coisas que Deus já fez em você. Deixa eu melhorar para você entender. Ele colocou dons, Ele colocou talento, Ele colocou habilidade, Ele colocou cognição, Ele colocou emoção, Ele colocou o Espírito Santo, Ele colocou a palavra, Ele colocou a fé, Ele colocou o ouvido, Ele colocou os olhos, Ele te deu as pernas. E aí tem hora que com tudo isso você fala: não sou eu não dou conta. Mas aí Deus não depende da sua opinião para acreditar em você. Eu vou melhorar de novo. Deus não depende da sua opinião para acreditar em você. Pergunta por quê? Porque Ele não precisou da sua opinião quando Ele foi criar você. E quando Ele criou você, Gustavo, Ele criou você certo, Ele criou você perfeito. Só que o problema é que a gente entra num conflito interno. É porque Deus tem as suas maneiras, e entender as maneiras de Deus é o nosso maior desafio. Porque se eu não entendo, eu me diminuo. Se eu não entendo, eu me paraliso. Se eu não entendo, eu penso que Deus está longe. Mas Deus te ama tanto que hoje Ele vai trazer clareza para você entender que Ele tem as maneiras dEle, e você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. O texto vai dizer que agora Deus fala com Gideão. Para a gente correr rápido mesmo aqui, vocês vão lembrar que Gideão começa a entrar num duelo com o Senhor. E Deus fala: Gideão, você vai vencer os midianitas e os amalequitas. Eu vou te dar vitória sobre eles. Mas aí agora Gideão faz um teste. Senhor, mas se é o Senhor, olha o teste de Gideão, olha a dúvida de Gideão. Versículo 36, o capítulo 6. Olha o que diz, vamos ler a Bíblia, que se a gente ler a Bíblia a gente não erra. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como o Senhor tem. Se Deus já falou, para quem tem dúvida, Fernanda? Deus já falou, duvidar para quê? Mas aí Ele vai dizer: se é verdade, olha, que o Senhor vai livrar Israel das minhas mãos, como o Senhor tem dito. Versículo 37, aí Ele vai começar: eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então ele fez um teste com Deus. Falou: Deus, eu preciso de um sinal. Quem gosta de pedir sinal para Deus aqui? Levanta a mão. Então, irmão, a maioria das vezes é porque a gente é incrédulo, acredita? Eu demorei 1 ano e 7 meses para entender o que Deus estava falando sobre essa igreja, pedindo sinal. Ah, Deus, faz sinal, sinal. Toda vez que você pede um sinal é porque Deus já falou e você está duvidando do que Ele fala e precisa de um sinal para talvez alimentar não a sua fé, mas a sua incredulidade. Ai, mas a gente tem que pedir um sinal. Eu não vi Abraão pedindo sinal. Eu não vi Noé falando assim: Deus, então manda uma chuvinha devagarzinho só para eu acreditar que vai chover. Não vejo. Pare de pedir sinal, porque se Deus falou, pode ir. Vamos ler a Bíblia que a gente não erra. 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. O velo estava molhado. Versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se assenta contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo haja o quê? Secura, e toda a terra haja o quê?
orvalho. Ah, irmão, Deus ele é longânimo demais. Benigno, manso. Versículo 40. E Deus assim o... Por que Deus faz essas coisas? Porque Ele prefere insistir com você do que perder você. Então Ele vai te mostrar algumas coisas várias vezes. Às vezes você vai na dúvida, mas Ele vai ficar te mostrando, porque Ele não desiste de você. É assim que Deus faz com a gente. Ele não é assim, Gideão, eu vou fazer, mas eu não vou desistir de você. É você que vai livrar Israel desses amalequitas. Naquela noite, pois só no novelo havia secura, e sobre a terra havia o quê? Orvalho. Fala para quem está do seu lado, é você que Deus está levantando. É você, é você. Então agora estamos prontos. Gideão agora está convicto que é Deus que está chamando ele, sim ou sim. Quem está comigo na mensagem está entendendo? Eu estou só fazendo um plano de fundo para eu chegar em um lugar onde eu quero aqui. Então agora está pronto. Agora Gideão já fez os testes com Deus. E aí a gente chega no capítulo de número 7. E aí agora que nós precisamos entender as coisas. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Gideão ele entra, Priscila, num consentimento. Agora é a minha vez. Chegou a minha hora, Luci. Mas aí o texto vai dizer que Deus vem e fala com Gideão. E aí quando Deus vem e fala com Gideão, ele começa a falar algo que talvez não agradou Gideão. E aí, por isso, ele pode ter desanimado a Gideão por aquilo que ele falou. Pergunte por quê? Porque Gideão está com quase 30 mil pessoas. E aí Gideão fala, não, agora Deus me levantou. Mas aí Deus olha e fala assim, ó, não, tem muita gente contigo. Vamos ler o versículo que a gente lê na Bíblia, a gente não erra? Capítulo 7, versículo 1, 2, 3. Olha o que diz o texto, vamos ler todo mundo junto. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. Então eles estavam preparando para a guerra, mas aí vem Deus, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu te dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus está dizendo, do jeito que está, não está bom. Só que aqui tem um segredo, pergunte qual é? Para Gideão está bom, para Deus não. Tem coisas na sua vida que parece que para você está bom, Deus está dizendo, não, não está não. Aí Deus fala, eu vou tirar alguns. Pergunta por quê? Porque o que vai acontecer na sua vida, você não pode ter dúvida que foi a mão de Deus sobre você. Só que na ótica humana, se eu vou para uma batalha, quanto mais gente, melhor, sim ou sim? Até porque, Florença, ele já tem uma experiência de que todas as vezes que os midianitas vieram e eles eram menor, o que aconteceu? Os midianitas roubaram tudo deles e eles perderam. Perderam só até Deus entrar em ação, meu irmão. Porque Deus tem as suas maneiras, não é da maneira do homem, é da maneira dele. Vamos ler a Bíblia que a gente não erra. Versículo 3. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde, medroso, olha aí, é porque às vezes tem muita gente que você pensa que vai ajudar, só vai te atrapalhar, porque tem um covarde no meio do grupo, ele desanima o grupo, tem um medroso no meio do grupo, ele coloca medo, é como tomate podre numa caixa de tomate, ele vai espalhando, mas o texto está dizendo, olha, quem for covarde, medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo de quantos? 22 mil, e 10 mil ficaram. Aí Gideão falou, então vamos com os 10 mil, vamos com os 10 mil. Mas aí, versículo 4 vai dizer, e disse o Senhor a Gideão, ainda é muito. Irmão, pelo que eu conheço, nós estamos falando de uma história de quase 4 mil anos atrás, ou mais, né? Sim ou sim? Se fosse no dia de hoje, mas o que ia ter crente emburrado? Então eu não vou mais não, você está tirando todo mundo de perto de mim, não vou mais não. Escuta, mas aí Deus está falando, não, 10 mil ainda é muito. 10 mil ainda é muito. Agora, foge da lógica humana. Porque se eu vou para uma batalha, América, quanto mais gente, melhor.
É como você. Se eu tivesse mais dinheiro. Não, não é sobre mais dinheiro. O que você precisa é ser mais fiel. Se eu tivesse mais amigos. Não, se você tivesse mais fé. Se eu fosse amigo do patrão. Não, se você fosse amigo de Deus. Porque Deus tem as suas maneiras. Nós estamos lendo uma história aqui. Imagine, o pastor da igreja aqui. Aí daqui a pouco vai uma leva aqui, ó. Sai todo mundo, não, vamos embora. Aí eu começo, Deus, o Senhor tinha falado comigo, Senhor. Aí sai mais uma leva. Fica só eu, os meninos, gato, papagaio e cachorro. E aí? O problema é que nós não entendemos que Deus tem as suas maneiras. Eu vou dizer de novo, Deus tem as suas maneiras. Aí ele fala, não, ainda é muito. É muita gente, faz-o descer as águas, e ali tu provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo. Agora é Deus que está falando com Gideão, sim ou sim? Então agora Deus faz um teste e fala, olha, vamos ler que a gente não erra. E fez descer o povo à água. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe um cão, este porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Para tudo. Como assim? Só 300? Eram 32 mil. Gideão empolgadão. 32 mil. Aí Deus faz um facão. Saiu 22. Aí agora Deus faz outra estratégia. De 10 mil, saiu 9.700. Ficou Gideão e os 300. É fácil ler. Convido você para viver isso agora. Quem tem empresa aqui, tem cliente aqui. É só você pensar. Quantos clientes ativos? 500 clientes ativos, pastor. Aí Deus vai e tira, deixa 5. Você está entendendo? Você olha para a tua agenda, Tiso. Ninguém marcou essa semana. Ninguém marcou manicure, né, Tiso? Ninguém marcou unha essa semana. Você olha, Patrícia, abriu, preparou aqueles bolos gostosos e tudo. E ninguém entrou na padaria, na cafeteria. É sobre isso que eu estou falando. E aí, por que eu estou querendo, ensinando e compartilhando essa palavra para vocês? Porque Deus tem as suas maneiras. Deus está dizendo, você vai vencer, mas é do meu jeito. O problema é que você quer do seu jeito e o conflito está exatamente aí. Do seu jeito é do âmbito natural, mas do jeito de Deus é do âmbito sobrenatural. Eu vim aqui para convidar você para sair das suas estruturas humanas e começar a acreditar nas estruturas divinas. Eu vim aqui para dizer para você, entregue os seus planos humanos na mão de Deus e comece a viver os planos de Deus na história da sua vida. Jesus, para que eu escrevo? Agora escute. E aí, Deus agora deixa só 300. E Deus vai dar uma estratégia para Gideão. E vai falar assim, escute. Você vai vencer esse povo com buzina. Ah não, para. Olha a estratégia de Deus. Pega uma buzina e uma tocha de fogo. Enquanto os inimigos estão armados, o povo está aqui com buzina e com tocha de fogo. Para vencer um exército, se é Deus que está falando, você pode acreditar que as maneiras de Deus é diferente das maneiras dos homens. Mas a maneira de Deus nunca vai fazer você perder uma batalha. Só que agora Gideão está desanimado. Olha aqui, queridos. Deus está falando com ele, sim ou sim, mas ele está desanimado. Porque, escute, agora Deus vai trazer uma forma de animar Gideão. E a forma de Deus animar Gideão é de uma forma muito inusitada. O que nós acabamos de ler. Escute, Deus vai instruir Gideão dizendo, o seu desânimo está sendo nutrido pelo medo. Vem comigo. Deus está dizendo, o seu desânimo está sendo alimentado pelo medo. E o seu medo está nutrindo o seu desânimo. E agora, Gideão, você está desanimado. Agora, como vencer esse medo? Como vencer
O versículo que a gente leu, Deus ele vai instruir Gideão exatamente para isso. Preste atenção no que Deus está falando. Versículo de número 10, que foi o texto que nós lemos. Aí você põe na NVI, que é essa que eu queria, isso. Se você está com medo. Sabe o que Deus propõe? Diz assim, ó: desce, vai lá no território do seu adversário e eu vou lhe fazer ouvir o que os teus adversários estão dizendo ao seu respeito. Isso aqui é muito poderoso. Deus, ele é esquisito do jeito de trabalhar, sim ou sim. Mas Deus sabe que aquilo que ele falou lá no começo não animou Gideão. Aí agora ele vai para outra proposta. Então desce lá, porque se eu falei para você ficar só com 300 não te animou, é porque você não está entendendo que eu tenho as minhas maneiras de trabalhar. Então agora vai lá e desce. Agora Deus fala: Gideão, desce lá no seu adversário. Porque Deus sabe que se a palavra dele não te anima, Deus vai fazer você ouvir da boca do próprio inimigo que ele é contigo. Eu vou melhorar. Tem hora que a gente chega aqui, a gente ouve uma palavra de Deus, a gente quase, foi bom e tudo e tal, e você sai na dúvida, e você chega lá no serviço, parece que até quem não é crente valida mais o seu Deus do que você na sua própria vida. Já viu quando você está desanimado, alguém chega ali e fala assim: não, pode ali falar para ela orar, porque um dia nós estávamos mal. Você lembra, fulano? Você orou por nós e Deus abençoou e tudo. É o inimigo, é o adversário. Às vezes é um descrente acreditando mais que Deus é na sua vida do que você mesmo. É isso que Deus falou: desce lá, Gideão, porque você vai ouvir os seus inimigos falando de você. Mas vamos aqui, agora escute. Gideão com medo e Deus disse: desce. É Gideão com medo e Deus disse: desce. Desce e leva o teu amigo Porá. Deus está dizendo: Gideão, eu quero te levar para o território dos seus adversários. Mas leva Porá, porque Porá significa proteção. Porá significa o teu protetor, o que te esconde, o que te acolhe. Deus vai separar alguém que ao invés de te expor, ele vai te guardar, vai te proteger, vai te esconder, vai te guardar e vai enfrentar no seu lugar as batalhas. Escute, agora o texto vai dizer: desce lá. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas maneiras. Agora o Senhor vai dizer para Gideão: desce. E ele desce com Porá, o seu amigo. E agora, olha que interessante. Versículo 13. Vamos ler o 11, 12 e 13. E ouvirás, escute, versículo 10 vai falar: se ainda temes em descer, desce tu e teu moço Porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Porá até ao extremo das sentinelas que estavam ali no arraial. E olha o que aconteceu, agora ele descendo. Por que ele desceu? Pergunta por quê? Porque Deus sempre vai te levar para um lugar para você vencer os teus medos. Deus sempre vai trilhar você para um lugar onde você vai vencer os seus medos. E eles desceram, o versículo 12 vai dizer: e os midianitas, que eram os inimigos, lembram? Os amalequitas, que eram os inimigos, lembram? Todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Versículo de número 13. E chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. Olha a cena. Gideão chega agora devagarzinho e ele ouve os inimigos dele contando um sonho. Aí ele sonha: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e transformou de cima para baixo, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Aí o que ouviu o sonho, olha a resposta dele no 14. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão,
filho de Joás, varão israelita. E aí ele conclui: Deus tem dado nas suas mãos aos midianitas e a todo este arraial. Gideão estava crendo? Não. Mas aí Deus leva ele para um ambiente, meu pai. Ele leva ele para um ambiente aonde ele vai ouvir algo sobre ele mesmo para fazer ele acreditar. Deus tem as suas maneiras de agir. Olha lá, ele disse: olha, se não é a espada de Gideão. Versículo 15 vai dizer, e Gideão, versículo 15, por favor. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, o que ele fez? Adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos. Agora ele está animado. Levantai-vos, porque o Senhor tem o quê? O Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas... Agora deixa eu te falar. Deus levantou ou não levantou Gideão? Denise, você tem aquela... Sabe qual que é o nosso problema, queridos? É porque você não consegue entender que a nossa vida... Põe na tela, Denise, por favor. A nossa vida ela é desse jeito, ó. Cheia do que, gente? Tem hora que eu estou lá em cima e tem hora que eu estou embaixo. Tem hora que eu estou um pouquinho em cima e tem hora que eu estou um pouco embaixo. Olha aqui, eu estou com 32 mil pessoas, feliz. Agora eu só estou com 300. 32 mil pessoas lá em cima. 300 pessoas aqui embaixo. Eu malhando trigo no lagar, estou com os trigo na mão, lá em cima. Agora Deus mandando eu vencer os midianitas, é um desespero, lá embaixo. Mas olha, se a sua vida ficar só embaixo, você morre. Se a sua vida ficar só lá em cima, dá um infarto. Mas para você viver tem que ser de altos e baixos. Mas no alto Deus está contigo. Embaixo Deus está contigo. Caminhando Deus está contigo. Vencendo Deus está contigo. No lagar, lembra da palavra? Lá no lagar, Deus está contigo. Agora aqui no rio, onde uns estão descendo, outros estão como cachorro bebendo água. Mas aí Deus está contigo. Agora eu tenho que descer lá no arraial dos inimigos. Deus está contigo. Eu vim aqui só para dizer para você. Você precisa entender que mesmo quando as coisas estão saindo do teu controle, se você confiar em Deus, Ele tem as maneiras dele de fazer as coisas darem certo na sua vida. Deus tem um jeito dele. Agora Deus muda o cenário de Gideão. Muda o ânimo de Gideão. Agora escute, eu já vou encerrar. A nossa dificuldade, pergunte qual é? É de ouvir e obedecer. Ninguém quer ir para onde às vezes Deus manda a gente ir. E na verdade o lugar é um lugar de confronto. Porque se fosse com 32 mil, Gideão estava até preparado para descer no arraial dos inimigos. Se assim, agora só com 300, os 300 ficaram. Quando Deus falou com ele, falou: vai com seu amigo, pura ou purá. Só com ele. Eu e ele, sim, queridos. Esse culto hoje é só para você entender o seguinte: está na hora de você viver mais na dependência dele. Você está caminhando muito na lógica humana. E na lógica humana, ontem eu falei com o irmão, irmão, a gente conversando uma questão. Ele falou: pastor, eu vou fazer isso e aquilo. Eu falei: não vai fazer não. Pastor, não. Porque se você fizer isso, você vai quebrar o princípio da verdade. Não, pastor, é que se eu não fizer, o pessoal não aprova e que não vê. Não! Você não precisa trilhar o caminho, sabe, de quebrar princípios do Senhor. Tem hora que a gente não entende. Ontem eu publiquei uma foto do carro do irmão aqui. Bateu o carro, o irmão tem um carro para trabalhar, gente. Estava pensando em comprar um carro, já pensando em trocar, em vender o carro, colocou o carro à venda para comprar um carro melhor. De repente aparece um cara desgovernado, bate no carro dele embriagado e deu perca total. E o cara não tem jeito nem de pagar. Eu estou trazendo o texto de Gideão para mim e para a sua vida nos nossos dias reais. E aí, o que fazer agora? Meu Deus, eu preciso do carro para trabalhar, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou levar o pessoal no trabalho? Como é que eu vou fazer as minhas entregas? Como é que eu vou ir para o meu cliente? E agora, eu ia comprar outro carro, agora eu não tenho dinheiro, o cara não paga. Deus tem as suas maneiras de trabalhar.
Eu vou repetir, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Traga esse texto de Gideão para a tua vida. De repente você está ali na igreja, parece que está tudo bem, de repente a sua casa entra no desgoverno. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Tem coisas que talvez você não tenha, se sente, parece, pastor, mas eu não sou culpado disso. Não, não é culpado. Não é sobre um culpado, é sobre Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Mas deixa eu dizer algo para você. Parece que está até na parte baixa, né? Pastor, a minha empresa estava assim, agora está assim. Pastor, a minha família estava assim, mas agora está assim. Escute, fique tranquilo. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Tem uma canção que a gente canta aqui que a gente fala, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É muito bonito cantar, mas hoje eu quero convidar você para, muito mais do que cantar, criar isso como um estilo de vida para você. Queridos, será que você não percebe que Deus talvez está testando a tua fé? Desce lá no arraial dos inimigos, Gideão. Senhor, eu já estou achando 300 e pouco, eu estou com medo. Eu acho que eu não dou conta. Vai lá no território que te causa medo, que eu vou entrar nesse cenário e lá onde o medo está te vencendo, eu vou provar que eu sou contigo e o medo não vai paralisar aquilo que eu tenho que realizar na história da sua vida. Vou melhorar para você entender. O que está acontecendo aqui? Deus falou com Gideão, sim ou sim? Varão valoroso. Para alguns aqui talvez seria varão vagaroso. Varão valoroso. Então Deus está dizendo, ele é forte. Mas aí daqui a pouco, 300. Eu vou melhorar para você entender. Casou, né? Falou, beleza, casou com a princesa e com o príncipe. E aí daqui a pouco as coisas saíram de ordem. E ao invés de você ir para o altar do Senhor, para o lugar secreto, você fica, tá vendo? Casei com a pessoa errada. Escuta, Deus está dizendo, eu tenho as minhas maneiras de trabalhar. E você só vai descobrir, tem um detalhe do texto que você talvez não está percebendo. Pergunte qual é. Você só vai descobrir as maneiras que Deus tem quando você estiver dialogando com Ele. Porque o texto inteiro é Deus falando com Gideão. É Deus falando com Gideão. Gideão fala com Deus e Deus fala com Gideão. Gideão fala com Deus, fala com Gideão. Eu estou dizendo para você, volta para o teu lugar secreto. Começa a dobrar os teus joelhos para você entender quais são as vontades, as maneiras, o jeito que Deus quer que você vença essa batalha. Não é que está dando errado, não, é porque tem uma maneira que Deus está fazendo e você não está entendendo. Não é que Deus perdeu o controle, não, é porque tem uma maneira que só Deus faz. Pastor, por que Deus não facilita? Lembra do que ele falou com Gideão? Não vai muita gente não, porque senão você vai pensar que é vocês mesmos que venceram esses midianitas. Eu vou tirar esse povo, porque vocês são muito orgulhosos. Se for 32 mil, vocês vão pensar que são vocês que são bons demais. Mas eu preciso dizer para vocês, que a vitória só vem quando você depende daquele que é o autor e consumador da sua fé. Abriu empresa porque Deus falou para abrir, né? Tô lá no negócio. Aí daqui a pouco, meu irmão, aparece um rombo. Aparece um problema. Eu me lembro um dia que eu abri uma loja aqui na cidade de Uberlândia. E aí chegou uma mulher lá, parecendo uma madame. Eu olhei para ela e falei, hoje a gente vai vender absurdamente. Ela chegou no finalzinho da tarde, a gente já estava quase fechando a loja. Uma bolsinha de lado e toda. Uma roupinha bem bonitinha. Eu falei, a madame. E ela veio com uma lábia e tal. Nossa, eu gostei dessa. E eu falei, que bom, né? Vendo as meninas apresentando lá. E a loja não tinha um mês, gente. E aí daqui a pouco essa mulher, nossa, eu estou com muita pressa e tal. Daqui a pouco ela fala, moço, pelo amor de Deus, eu moro nesse prédio aqui, ó. Pode ir lá comigo. Pode ir lá. Deixa eu levar, porque eu estou em cima da hora, eu vou levar uma condicional. Você pode vir, deu o endereço do prédio, era o quarteirão de baixo. Você pode, amanhã eu trago aqui, ou você busca lá, pode anotar meu telefone e tudo e tal. E a gente falou, nossa, gente. Tal, e a gente foi, entregou as roupas, fizemos uma condicional, pegou o endereço. Ela falou, moça, quer ir lá comigo? Ela era tão boa de lábia. Quer ir lá comigo? Daqui a pouco, essa mulher foi. Dia seguinte, nós empolgados, esperando que a mulher voltasse com as roupas e comprasse muita coisa. O que aconteceu? Sumiu a mulher. Aí depois nós descobrimos que é uma estelionatária aqui em Uberlândia. Se eu falar o nome dela, tem até um Facebook aí. Alguns até conhecem, né? Pois é, passei por ela. Famosa ela, não é? Você sabe quem é? Começa com M o nome. É ela. Você conhece? Passei por ela. Aí escuta. Olha aqui, Deus, como é que pode a loja do Senhor? A gente ora todo dia antes de abrir essa loja, a gente ora quando fecha. Como é que o Senhor permite entrar uma mulher dessa? Porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar.
Deus, o Senhor falou comigo antes de casar e agora? Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus, o Senhor falou comigo para vir para essa igreja e parece que agora eu estou num deserto. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus, o Senhor falou para eu dizer sim para aquela pessoa, agora eu estou arrependido dessa sociedade, desse problema. Deus continua tendo as suas maneiras de trabalhar. E hoje Deus está dizendo aqui, desce, desce. Desce que você vai vencer o medo. Desce que você vai ver o que eu estou te falando. Desce, desce. Só que não é no arraial dos midianitas. Deus está dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, dobre o teu joelho e ora em secreto. Deus está mandando alguém descer. É tanta gente querendo só subir, mas Deus está dizendo, desce para o joelho, porque lá eu vou te revelar o meu querer sobre a tua vida. Desce, desce, desce. É o que Deus está falando para Gideão, desce. Você está com medo? Desce. Você está com medo de atacá-los? Desce, porque quando você descer, eu vou te provar que eu já estou lá. Você tem noção do que Deus está fazendo aqui com esse Gideão? Deus dá uns sonhos para os inimigos de Gideão, para os inimigos de Gideão acreditar mais no Deus de Gideão do que o próprio Gideão, porque Deus tem as suas maneiras. E a Bíblia vai dizer, a gente encerra, o texto vai dizer que agora Deus instrui Gideão, agora vai lá e ouve do seu inimigo, e o texto vai dizer que agora Gideão repartiu 300 homens em 3 esquadrões, cada um de 100, buzina e cântaro na mão. Buzina e cântaros, e com as tochas acesas. E aí versículo 17. E disse ele, pode ficar de pé, nós vamos orar. E disse ele, olhai para mim, e fazei conforme eu fizer. E eis que chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Versículo de número 18. E tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão aos 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e na sua mão direita as buzinas, que tocavam e clamavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando, fugiram. E tocando, pois, os 300 as buzinas, como que pode, irmão? Estamos falando de uma guerra. E alguém vai vencer guerra buzinando? Alguém vai vencer guerra buzinando? Vai. Pergunte por quê? Porque Deus tem as suas maneiras. O Senhor tornou a espada de um contra o outro. Olha o que aconteceu lá no exército. E isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sida, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Sabe o que aconteceu? Deus está dizendo, Gideão, eu não quero nem que você lute, porque eu já tenho uma estratégia. Só que você só conhece a minha estratégia. Se você pegar isso aqui, eu já tenho uma estratégia para te fazer vencedor. Só que a estratégia, ela está do outro lado da obediência. Obedece e vai ver a estratégia. Obedece e vai ver o que Deus vai fazer. Obedece e vai ver um milagre. Obedece e vai ver um sobrenatural. É o próprio povo que estava lutando um contra o outro. E Deus deu a vitória para Gideão, com apenas 300 homens. O que você está fazendo do seu jeito que Deus está dizendo? Para.
Você está lutando há tanto tempo, né? Olha o seu jeito. Pastor, eu estou com essa crise financeira, como é que eu vou praticar generosidade com alguém? Quinta-feira eu tinha um desafio financeiro. Eu cheguei aqui no culto, Deus falou comigo, dá uma oferta para o irmão tal. Eu comecei a procurar minha carteira. Cadê a carteira? Cadê a carteira? E aí não achei a carteira, porque de quarta para quinta, a Ayla passou mal. Nós estávamos no hospital, eram as 3:30 da manhã. E aí eu tinha colocado um colete e deixei a carteira lá. Falei, meu Deus, e aí perdi a carteira. Mas eu só mostrei para Deus o seguinte, Senhor, só não ofertei na vida do irmão porque a carteira não está aqui. Porque eu estou precisando de recurso. Mas se o Senhor mandou, é uma loucura, está faltando para mim, eu tenho que dar para o outro. Deus tem as suas maneiras. Quando você começar a viver o sobrenatural de Deus, Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas maneiras. O problema é que você está querendo ficar só do seu jeito, só com o seu egoísmo, é tudo para você, é só você que pensa do seu jeito. Escuta, Deus está dizendo, coloque nas minhas mãos, porque nas minhas mãos, até o que estava dando errado vai começar a dar certo na história da sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Escuta, quando eu não entendo, eu confio. Eu vou melhorar para você entender. Quando eu não entendo, eu confio. Quando eu não entendo, eu confio. Quando eu não entendo, eu vou glorificar a Deus. E eu não vejo Gideão falando assim, Senhor, mas por que buzina? Não, ele está dizendo, eu já entendi, eu estou confiando. Se eu estou confiando, eu não vou perguntar por que buzina, não vou perguntar por que algumas tochas de fogo. Eu só vou obedecer, porque depois da obediência tem uma solução divina de Deus para a sua vida. Lembra que eu falei dos altos e baixos? Patrícia, a clínica quando tinha uma sala era um problema. Era um tipo de problema. Mas agora cresceu, é outro tipo de problema. Cris, a gente fez a festa do milho ontem, amém? Escuta. E aí a gente vai organizar a festa do milho e a gente começa a ver alguns pormenores. Joãozão mais a Maria Clara falou, pastor, a gente tinha que pegar essas tendas que está usando muito, essas barraquinhas de pallet e tal. A gente foi olhar para comprar muito caro. E se a gente compra muito caro, às vezes todo o recurso que vai entrar fica tudo no custo da festa. E obviamente a gente faz essa festa porque a gente quer uma comunhão, a gente quer interação com os irmãos, quer ajudar os irmãos a ganhar um quilinho. Mas obviamente também que tem um recurso financeiro atrás de tudo isso que abençoa a igreja, amém? Preciso de eu esconder isso da igreja. Mas olhe para mim, eu falei, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí elas me mostraram, eu falei, olha, comprar não dá, além de ser um valor muito agregado, talvez nem chegue a tempo, mas é isso que vocês querem? É, então fica tranquilo. Meu irmão, eu estou lá em Campinas semana retrasada, o meu telefone toca, pastor Marquinhos, amigo, nós montamos umas tendinhas aqui, a gente fez uma festa do Arraiar, vocês vão fazer na tua igreja também? Será que vocês precisam? A gente precisava de 8, quanto que ele tinha? 8. O problema é que a gente é muito humano. A gente fica muito carnal, sabe, Keniel? E Deus está dizendo para você, comece a viver espiritualmente falando, comece a viver no mundo da atmosfera espiritual. Ei, Gideão, pode deixar 32 mil embora, pode ficar só com 300, mas se eu estou dizendo contigo, fica tranquilo, eu tenho as minhas maneiras de trabalhar sobre a tua vida. Continue glorificando quando as coisas parecem que estão dando errado, continue glorificando quando as coisas saem do teu controle, continue acreditando quando parece que para você não está fazendo sentido. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Agora escute, eu encerro aqui. Por que é o nosso maior problema? Porque na minha cabeça, o que eu quero ouvir de Deus precisa encaixar com aquilo que eu estou vivendo. E o que Deus quer fazer não precisa encaixar com o que você está vivendo. Deus simplesmente fala, Gideão, é você e você vai vencer. E aí o problema é que a gente quer que todas as coisas se encaixem do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acredito. Mas Deus fala, não, não é do seu jeito, é do meu jeito. E eu preciso dizer para você, do jeito dele é melhor. Do jeito dele é melhor. Do jeito dele é melhor. O que você precisa é só crer. O que você precisa colocar nas mãos do Senhor hoje, que estava só na sua mão. Ai, pastor, eu não aguento mais tanto funcionário me roubando, me traindo e tudo e tal. Coloque nas mãos do Senhor. Porque o Senhor está dizendo, foi eu que dei a empresa, foi eu que coloquei você aí. Fica tranquilo que eu vou cuidar de todas as coisas. Quando você recebe essa palavra?
Eu quero poder orar com vocês aqui. Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Fala para quem está do seu lado. Deus tem as suas maneiras de trabalhar sobre a sua vida. Fica tranquilo. Diga para ele, diga para ela, fica tranquilo. Porque Deus tem as suas maneiras de agir. Não vai encaixar com o teu estilo de vida. Não vai encaixar com a sua realidade. Mas é Deus que falou, descansa. É Deus que falou, confia. É Deus que falou, acredite. É Deus que falou, levanta a cabeça. É Deus que falou, continua caminhando. É Deus que falou, levanta. É Deus que falou, anima-te. É Deus que falou, glorifica Ele. Porque se Ele falou, Ele vai... Escuta, nós vamos orar agora. O texto que eu li com vocês está Juízes 7:10. Se você tem medo, se ainda tem medo de atacar, desça ao acampamento. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou mudando você de território, porque você vai entrar num território que representa a tua vitória. Desce lá, porque lá onde eu estou mandando você descer, eu tenho uma vitória garantida para você. Quero orar por algumas pessoas aqui. Você sabe que Deus falou com você. Você que precisa vencer alguns amalequitas e parece que está difícil. Você que precisa começar a entender algo que parece que saiu do teu controle. É com você que Deus quer hoje mudar algumas realidades aqui. Vem aqui à frente que nossos intercessores vão orar isso. Pode vir, vem aqui à frente. Pastor, eu não estou entendendo muita coisa. As coisas de Deus parecem estar me pegando de surpresa. Vem aqui à frente que nós vamos orar por vocês.